Um iceberg é um grande bloco de gelo que se desprende de geleiras e flutua nos oceanos. E é muito conhecido por ter uma parte acima do nível do mar e outra parte abaixo do nível do mar. E a parte abaixo é muito maior do que a que está acima, daí que vem a expressão ponta do iceberg. A partir desse fato, uma trend se iniciou na internet, onde pessoas separam um tópico em camadas de um iceberg, onde na ponta temos as coisas mais conhecidas e menos bizarras sobre aquele tema, e na última camada, o que há de mais bizarro e desconhecido sobre o mesmo. Pensando nisso, hoje eu vou destrinchar alguns tópicos do iceberg de mistérios da humanidade, mas especificamente 2 de cada, porque senão eu vou morrer editando isso, já que são 8 camadas, onde a cada camada as coisas vão ficando cada vez mais bizarras e sem solução. Então, sem mais delongas, vamos para a camada 1. Criptozoologia. Criptozoologia é o estudo de animais hipotéticos ou que foram avistados por poucas pessoas. Uma das criptocriaturas mais conhecidas é o monstro do Lago Ness, uma criatura que foi supostamente vista no Lago Ness, nas terras altas da Escócia. E para estudar esses animais, eles buscam relacionar os mitos de várias culturas com animais extintos ou desconhecidos, ou seja, tentar entender qual animal aquela cultura específica se inspirou para criar uma criptocriatura. Por exemplo, os dragões chineses. A gente sabe que dragões nunca existiram, pelo menos da forma como essa cultura mostra, mas a gente pode tentar entender qual animal que eles se inspiraram para criar o dragão. Cangurus fantasmas. Tá, esse tópico eu botei só de sacanagem, porque ele literalmente se trata de avistamentos ou pegadas de cangurus, onde eles não vivem, tipo no Japão, na França, na Nova Zelândia, no Reino Unido e até nos Estados Unidos. Mas, só deixando claro que todos esses avistamentos, obviamente, têm uma explicação, tipo animais que fugiram de zoológicos e coisas assim. Eu só quis colocar aqui porque quando eu li a frase Phantom Kangaroos eu tive que pesquisar. Intrusão de sinal de transmissão de Max Headroom. Esse é um dos casos mais famosos de sequestro de sinais de televisão e aconteceu lá em Chicago, nos Estados Unidos, na noite de 22 de novembro de 1987. As estações de televisão WGN-TV e WTTW tiveram os sinais sequestrados por uma pessoa usando uma máscara do Max Headroom, que foi uma série de televisão muito famosa na época. O sequestrador ficou ao todo 1 minuto e 55 segundos no ar e até hoje nunca foi pego ou identificado. Elisa Lam era uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 dentro do Hotel Cecil, no centro de Los Angeles. Mas as circunstâncias da sua morte até hoje são inexplicáveis, porque um vídeo gravado pela câmera de segurança do elevador do hotel mostra os últimos momentos de vida da Elisa. E nele é mostrado um comportamento estranho. Parece que ela tá fugindo de alguém, mas só tem ela no elevador e não tinha ninguém no corredor essa hora. E após isso, ela desapareceu. E depois de 19 dias, o seu corpo foi encontrado dentro da caixa d'água do hotel. E até hoje não se sabe o porquê que ela foi parar ali e nem o que aconteceu antes da sua morte. Lady Babushka. Lady Babushka é um nome atribuído a uma mulher idosa que estava presente durante o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. E a mesma pode ter fotografado os eventos que ocorreram com uma câmera que ela estava segurando. O problema nisso tudo é que nem a filmagem e nem a mulher foram identificadas até hoje. A única pessoa que identificou ser a Lady Babushka foi uma mulher chamada Beverly Oliver, mas ela foi desmascarada pelo investigador que estava comandando o caso. Ou seja, a verdadeira identidade de Lady Babushka e a sua filmagem seguem um mistério até hoje. Bermeja. Bermeja é uma ilha fantasma que supostamente fica situada na costa norte da península de Yucatán, no México. E a única evidência de que essa ilha um dia existiu são mapas do século XVI ao século XX. Mas a ilha não foi encontrada, mesmo depois de 2 pesquisas, uma em 1997 e outra em 2009. Ou seja, ou essa ilha realmente nunca existiu e os caras só inventou isso e colocou nos mapas da época, ou a ilha de alguma forma sumiu do mapa, sem deixar nenhum rastro visível. As últimas palavras de Albert Einstein. Eu acho que eu não preciso explicar quem foi Einstein, né? Se você não sabe, você tá vivendo errado. Mas bom, Einstein, nos seus últimos momentos de vida, ficou internado no hospital de Princeton, que fica nos Estados Unidos. Quando ele percebeu que ia morrer, decidiu proferir as suas últimas palavras para uma enfermeira que estava próxima dele. Mas ele acabou falando em alemão, e a enfermeira não conseguiu entender nada do que ele disse. Ou seja, as últimas palavras de Albert Einstein podem ser literalmente qualquer coisa. Tipo nesse comentário aqui, ó. Albert Einstein, em briga de
de saci todo chute a voadora. Enfermeira. Saúde. Imagem não editada de Jeff the Killer. Acho que todo mundo já viu essa imagem. Ela é conhecida pelo nome de Jeff the Killer, uma creepypasta que ficou bem famosa há um tempo atrás. Mas como dá pra ver, essa imagem é editada, ou seja, em algum lugar existe a imagem original, de alguém que tirou uma foto de si mesmo e outra pessoa editou de uma forma bizarra, seja lá por qual motivo. E bom, a internet começou uma verdadeira caçada pela imagem original, procurando em fóruns antigos e todo tipo de site. E a única coisa que conseguimos foram algumas possíveis fotos, na maioria delas contendo pessoas asiáticas. Mas de verdade mesmo, é bem difícil achar a imagem original, porque ela foi tão editada que pode ser qualquer foto antiga tirada em uma certa época. Então, se fosse pra chutar, eu diria que nunca acharemos a imagem original e não editada do Jeff the Killer. Cicada 3301. Cicada 3301 é o nome dado a uma organização que criou uma série de enigmas extremamente difíceis. Tudo começou no dia 5 de janeiro de 2012, em um fórum do 4chan. Após isso, muitas pessoas tentaram resolver os enigmas, mas ninguém conseguiu por conta da complexidade dos mesmos. Pra vocês terem noção, tinham enigmas que envolviam pistas na vida real, ou seja, as pessoas teriam que ir até os lugares pra seguir na competição. Mas o real mistério da Cicada 3301 é quem está por trás disso tudo, e por que ela tá tentando recrutar pessoas extremamente inteligentes. Algumas teorias já foram feitas, como a de que a Cicada é uma organização de hackers ou de que ela estaria envolvida com um governo de alguma forma, mas nenhuma delas foi confirmada até hoje. Bloop. O Bloop foi um som submarino de frequência ultra baixa, detectada várias vezes no verão de 1997, na costa sudoeste da América do Sul, pela Marinha Americana. O problema é que não há uma origem certa para esse som. Algumas pessoas dizem que pode ter sido uma criatura viva, mas esse animal teria que ser muitas vezes o tamanho da baleia azul, que é o maior animal da Terra. Mas a teoria mais aceita é que o som foi causado pelo quebramento de geleiras. E olha, o tema do vídeo é logo iceberg, que coincidência. Sinal UOL. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear nos Estados Unidos detectou um forte sinal de rádio vindo diretamente do espaço. Após alguns dias, o astrônomo Jerry R. Ehrman descobriu essa anomalia e ficou tão impressionado que escreveu a sua reação na impressão de computador. Daí que vem o nome Sinal UOL. Esse sinal nunca mais foi detectado e é possivelmente a melhor evidência de vida extraterrestre que a humanidade já detectou. Muitas pessoas tentam teorizar o que essa mensagem significaria, mas é praticamente impossível descobrir isso. E se você gostou desse tema, eu recomendo muito que você assista a série O Problema dos Três Corpos, que tem na Netflix, porque ela fala muito disso. Mas enfim, é só uma recomendação aleatória que eu quis fazer literalmente do nada. 0888-888-888-888. Esse é um número de telefone que era da Mobitel, uma companhia de telefonia lá da Bulgária. E ele era supostamente amaldiçoado, já que os três proprietários do número morreram de formas diferentes. O Vladimir Grasnov morreu de câncer em 2001. O Konstantin Dimitrov era um chefe da máfia e foi assassinado na Holanda em 2003. E por fim, o Konstantin Dishlev foi morto em 2005. Após essas três mortes, a Mobitel descontinuou o número, o que fez várias pessoas acharem que esse era o número da morte e quem fosse o proprietário dele seria morto mais cedo ou mais tarde. Já eu, sinceramente, acredito que foi literalmente só uma coincidência. Itogata. Essa é uma Lost Media japonesa, que apareceu na internet pela primeira vez em um fórum chamado Nichan, que é tipo um 4chan, só que japonês. E nele, um usuário anônimo fez um post perguntando sobre comerciais assustadores antigos, e outro usuário comentou no post falando sobre um comercial muito bizarro, com duas figuras humanoides piscando ao som de uma batida, com um texto dizendo: a cada 2 segundos na Terra, uma pessoa morre. Esse relato chamou muita atenção, com várias pessoas dizendo que já viram um mesmo comercial, só que com aspectos diferentes. O negócio é que a mídia em si nunca foi encontrada. A única prova dela são pessoas dizendo que já viram, ou seja, pode ter sido apenas um efeito Mandela, como no caso do The Evil Farming Game, onde pessoas imaginaram ter jogado um jogo que nunca existiu. No YouTube você encontra diversas recriações feitas a partir dos relatos das pessoas, mas nada do original, que segue sendo uma Lost Media até hoje. Schnell Online. Isso foi um MMO indie artístico lançado em 2017, ou seja, 8 anos atrás. Sim, 2017 foi há 8 anos atrás, e não
não 3. Pode começar a se sentir velho. E esse jogo foi supostamente lançado exclusivamente na Dark Web, que pra quem não sabe é uma parte obscura da internet, onde os usuários conseguem ficar anônimos e têm liberdade pra entrar e criar sites de todos os tipos, em sua maioria envolvendo crimes. E esse jogo servia como um ponto de encontro de criminosos, porque lá dentro tinham muitas coisas estranhas, chegando ao ponto de ter suásticas nazistas nas paredes. Então se esse jogo existe ou chegou a existir, é um mistério, porque eu que não vou lá dentro ver se é verdade, sai fora. Filmes snuff da Last Breath Studios. Filmes snuff são filmes que supostamente mostram cenas de assassinato e violência real, sem efeitos especiais. E Last Breath Studios é um estúdio soviético que fazia esses filmes nos anos 90. A única base dessa teoria é uma entrevista com o cineasta russo Alexei Balabanov, onde ele conta sobre o mercado negro de vídeos perturbadores, mas não confirma nada sobre o estúdio em si. Ou seja, acredita-se que a Last Breath Studios é apenas uma creepypasta, mas que pode muito bem ser verdade. Jesus era um cogumelo. Só deixando claro que isso é uma teoria bizarra e sem comprovação científica, ou seja, falsa. Mas eu vou contar a história dela porque isso é muito absurdo, enfim. A teoria foi proposta pelo britânico John Marco Allegro. Ele defendia que Jesus era um código para o Amanita muscaria, um cogumelo alucinógeno. E, obviamente, essa teoria foi desmentida pela comunidade científica, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Pô, Jesus ser um cogumelo é foda. Mas bom, esse foi o vídeo. Essa é a primeira vez que eu faço um vídeo de iceberg, tipo assim, real, porque o último que eu fiz foi há um tempinho atrás e é uma merda. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e clica nesse outro vídeo que tá aparecendo aí na tua tela, porque eu prometo que eu não vou te decepcionar. É isso, falou!